Apareceu aqui, agora sim. Olá, boa noite a todas, todos e todes. Sou Juari Carvalho. Apareceu. Sou membro do Instituto Silvia Alane, membro novo. Passei a fazer parte como associado em 2024 e estou tendo aqui uma oportunidade ímpar de iniciar uma atividade que nos mobilizou nos últimos quase 3 meses para trazer um debate para a categoria, para a sociedade, que nos interessa muito e que esperamos poder compartilhar esse interesse com vocês e despertar essa mobilização, tanto para refletir quanto para agir em relação ao tema do que a gente está chamando de mortes inadmissíveis, que foi iniciado em 23 para 24, nas discussões em relação ao genocídio do povo palestino, e a gente vai dar continuidade hoje com a temática da luta pela terra. E hoje nós vamos aqui contar nesse debate do Instituto Silvia Alane, só para relembrar, o Instituto Silvia Alane que congrega psicólogas e psicólogos em torno da perspectiva do compromisso social desta profissão, da categoria como ciência e profissão, junto com movimentos sociais, junto com a sociedade organizada, para defender tanto direitos humanos quanto a intervenção para produzir políticas públicas que consigam proteger a população e defender relações mais justas na sociedade. Eu hoje vou fazer um papel de apoio, de suporte, colaborar na mediação e vou apresentar as pessoas que vão efetivamente fazer o debate conosco hoje, que são, pelo próprio Instituto Silvia Alane, nós vamos trazer a nossa presidenta do Instituto, que é a professora, pesquisadora, militante e muitos outros papéis sociais na categoria e na sociedade, Ana Bock, que para muitos já conhecem, para quem não está conhecendo hoje, é uma pessoa muito importante. Eu, particularmente, a conheci na época do movimento estudantil e lembro muito das nossas reuniões nos barracões da Universidade de São Paulo, para discutir várias questões relacionadas à ênfase da formação, compromissos e intervenções da profissão, seja já como estudante e da nossa categoria, as mobilizações em torno dos conselhos profissionais, Então, muito fez parte da minha formação, mesmo não tendo sido minha professora diretamente, e estamos juntos agora nesta nova empreitada, continuando aqueles debates, de certa forma, lá da década de 90. O tempo está passando. E esperamos que esteja passando também para bem, não desperdiçando esse tempo, mas sem pressa de que vai tudo acontecer ao mesmo tempo agora. E nós vamos receber também outras duas pessoas muito especiais, já que nossa discussão sobre a luta pela terra, hoje, no mês de abril, no 24 de abril, nós estamos aí em meio a duas campanhas muito importantes, que é tanto a campanha do Abril Vermelho, temos as jornadas universitárias em defesa da reforma agrária, então nós vamos discutir a questão da reforma agrária, da luta do campo pela divisão equânime, justa, para ocupar, produzir e transformar esse espaço e produzir outro tipo de relação e outro tipo de sociedade, como a gente tem debatido tanto na profissão quanto em outros espaços sociais, que não partam da exploração e da desigualdade social. E nós vamos receber para isso a Ayala Ferreira, que é da Coordenação Nacional do MST, está aqui presente, está aqui no estúdio com a gente. E vamos receber também a pessoa do cacique Reginaldo Nimbuaju, e espero que eu tenha pronunciado corretamente. O próprio poderá nos orientar na pronúncia, que é cacique da terra indígena Pinhalzinho, no município de Tomazina, no Paraná, que é membro fundador da Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul, chamada Arpinsul. Então, pelo momento, em nome do Instituto Silvia Alane, agradeço a vocês, inclusive a Ana Bock, por ter topado estar aqui nessa quarta-feira à noite com a gente, e vou passar a palavra para a professora Ana fazer essa mediação e esse diálogo que a gente está esperando aí que dure aproximadamente 60 minutos. E quem quiser participar pode mandar comentários no chat, a gente vai estar acompanhando. Alguns a gente vai colocar no ar, tiver perguntas, e a gente vai fazer esse diálogo, esse ping-pong, essa reflexão junto com vocês aqui
tentando fazer uma inteligência coletiva nas redes sociais e não o que muita gente tem feito, que é uma desinteligência coletiva nas redes sociais. Obrigado, vou passar a palavra para você, Ana. Muito obrigada, Joari. Eu espero imensamente que meu som esteja bom. Não tenho essa certeza. Vocês podem balançar a cabeça assim para mim se o som estiver bom. Obrigado. E aí eu quero cumprimentar, abraçar carinhosamente a Ayala e o cacique Reginaldo por terem aceitado esse convite para estar aqui com o Instituto Silvia Lane, possibilitando a nossa discussão, porque é isso, é possibilitando. Nós temos a vontade de trazer a questão da terra, de debater, e são vocês que vão dar vida a isso, são vocês que vão dar história a isso, pertencimento, apropriação. Então, eu quero abraçar carinhosamente a Ayala e o cacique Reginaldo, e agradecer em nome do Instituto Silvia Lane por terem aceitado o nosso convite. Agradecer o Joari e o Marcão por terem possibilitado o evento também, por outro lado, organizando esse evento. E o Silvio Bock, que está aí por detrás das câmeras, tentando garantir que tudo corra muito bem. Né? Bom, vou ser muito breve, porque nós viemos aqui para escutar a Ayala e o cacique Reginaldo. A gente tem esse projeto que citou o Joari, Mortes Inadmissíveis, foi alguma coisa que o Instituto entendeu interessante, importante. Isso porque acho que já desde a Covid, a gente vem trabalhando a ideia de que as mortes vão aos poucos se naturalizando no nosso país. Né? A gente vai achando que tudo bem. Né? Hoje mesmo eu vi que nós estamos aí à frente, né, com as mortes por não é como chama? Não é chikungunya, faltou. E isso, dengue, obrigado. A gente está aí, nós tivemos Covid, mas nós temos mortes, bom, todas elas, inclusive Covid, né? Porque a gente sabe que se a gente tivesse trabalhado com a vacina muito antes, nós teríamos talvez 1/3 ou menos mortes do que tivemos. Então, todas as mortes neste país têm a mão de alguém que se apropria, alguém que não faz as coisas da forma que deveria fazer, mas, no entanto, do outro lado, da população em geral, nós vamos nos acostumando e vai nos parecendo alguma coisa natural que as mortes aconteçam. Né? Nós enfrentamos dessa maneira o genocídio de Gaza, nós enfrentamos dessa maneira a seropédica, nós estamos enfrentando dessa maneira as mortes pela terra. Né? Nós temos acompanhado, é isso, a gente tem assistido, acompanhado, né? Como se fosse mesmo que não se pudesse fazer nada. Né? E a gente está trabalhando no Instituto Silvia Lane para desnaturalizar as mortes. É preciso que a gente compreenda que as mortes que se dão na luta pela terra não podem ser aceitas. Elas não podem, a gente não pode achar que é natural que as pessoas, porque lutam pela terra, é isso mesmo, na luta acontece. Né? Não, né? Não deveria acontecer. Nós temos uma história, né, importante nesse país de genocídios dos nossos povos indígenas, né, dos nossos jovens negros nas periferias, dos nossos batalhadores e trabalhadores da terra, né, aqueles que garantem sobrevivência porque se dedicam à plantação, à agricultura na terra. Né? Então, nós estamos todos esses chamados que têm esse título, Mortes Inadmissíveis, é porque nós queremos que todos aqueles que nos escutam comecem a nos acompanhar a partir de agora com esta ideia.
As mortes que se dão na luta pela terra são inadmissíveis. Né? E nós temos, portanto, que ter isso sempre em mente, ter isso com força para nós. Né? A reforma agrária, nós sabemos, né, que os países que não fizeram reforma agrária, como o Brasil, têm uma marca de desigualdade muito grande. Né? Os países que fizeram a reforma agrária, mesmo dentro dos marcos do capitalismo, aqueles que fizeram a reforma agrária não se caracterizam pela forte desigualdade social como o Brasil se caracteriza. Né? Então, lutar pela vida é lutar pela reforma agrária. Lutar pelo fim da desigualdade social no nosso país é lutar pela reforma agrária. Isto significa valorizar aqueles que estão na terra, aqueles que sabem estar na terra, aqueles que trabalham na terra, aqueles que vivem com a terra. Né? Temos que aprender com esta gente nossa como é que se faz isso, tá? Para que a gente possa ter um país mais feliz, menos desigual, mais democrático. Eu vou devolver a palavra ao Juari para que ele possa apresentar e dar a palavra a ela, ao Reginaldo, e, de novo, nesse fim da minha fala, agradecer enormemente a ela, que vem pelo MST, o cacique Reginaldo, que vem pela ARPIN, pelos povos indígenas, né? Mas aí representando o ARPIN, para que a gente possa aprender, para que a gente possa receber as informações necessárias que nos encorajarão para lutar pela terra e para não aceitar nenhuma morte, nenhuma. Muito obrigada, Ayala, muito obrigada, Cacique Reginaldo, por estarem aqui conosco, né? Estou devolvendo a palavra ao Juari, para que ele possa, então, dar início, né, àquilo que, né, que viemos fazer aqui, ouvir a Ayala e o Cacique Reginaldo. Muito obrigada. Tá bom. Obrigadão, Ana. Bom, antes de passar a palavra, vamos começar pela Ayala, pode ser? Antes de passar a palavra, eu vou só retribuir aqui os cumprimentos do Luiz Galeão, da Maria da Graça, da Maria Célia, que deram boa noite aí para a gente. E essa reciprocidade, esse calor humano aí ao mesmo tempo ajuda bastante, embora muitas pessoas vão assistir a gravação depois, mas tá aqui. A distância mais juntinho com a gente ajuda bastante, é uma força que nos anima. Bom, e vamos aqui passar a palavra para a Ayala Ferreira, que é da Coordenação Nacional do MST, como eu disse na apresentação, e a Ana já desenvolveu a razão, né, pela qual a gente está aqui como uma pessoa importante. Aliás, saiba que, Ayala, o MST é referência na formação de muitas e muitas psicólogas no país que podem estar trabalhando no campo ou na cidade e consideram, né, essa luta, a forma de organização, um instrumento de promoção da saúde mental, das relações, né, psicossociais mais sustentáveis. Então, nós já aprendemos muito, né, e esperamos poder retribuir também, estar junto com vocês, estar colaborando na medida em que vocês também entendam que a nossa categoria possa colaborar. Então, vou passar a palavra para você, Ayala, e aí a gente vai fazendo esse bate-bola. A gente combinou ali aquele tempo para vocês poderem se apresentar e fazer uma introdução sobre essa temática complexa que é as mortes no campo, mas a violência, né? E vocês já nos apontaram que, pela estratégia de vocês, a violência mudou de figura nas últimas décadas e vocês não estão saindo do debate, vocês estão apontando para nós, não, o debate é ali. A violência passou para os povos indígenas. Então, até a Reginaldo, graças a Ayala e outros colegas do MST, falou, não, vocês não podem fazer o debate só com a gente, vocês têm que trazer os povos indígenas, porque as principais vítimas são os povos indígenas nesse momento. Então, o compromisso está de pé. Eu agradeço a ela pelo ensinamento, pelo direcionamento que vocês nos deram nesse momento, e passo a palavra para você.
Tá, então eu peço que quando eu estiver falando, se precisarem me interromper para fazer pergunta ou dizer vamos passar a bola para o cacique Reginaldo, fiquem à vontade, viu? Então, boa noite a Ana, Joari, o Marcos, em nome, né, de vocês três, saudar a todos e todos e todes do Instituto Silvia Lane, né, agradecer mais uma vez ao convite, a oportunidade de a gente estar dialogando com a categoria que ao mesmo tempo é próxima, né, assim, e da gente, mas nem todos, né, os companheiros e companheiras conhecem essa categoria, né, dos profissionais, né, psicólogos e psicólogas do nosso país, então é bom ter, né, um espaço como esse para a gente ir aproximando cada vez mais, e também dizer que eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando, né, essa discussão com o cacique Reginaldo e, através dele, saudar todos os nossos parentes que, nesse exato momento, estão aqui na cidade de Brasília, construindo um acampamento que está grande, bonito e bem posicionado, né, no sentido de trazer pautas tão necessárias em tempos difíceis como esse, como nós temos mencionado, de crise estrutural do sistema capitalista, que passa, né, por todas essas mudanças na sua base econômica, política, social, cultural e também ambiental, né? E nada melhor do que ao encontro dessa ancestralidade e de práticas que vão para além da lógica do capital para a gente encontrar aquela tão sonhada alternativa frente a esse cenário de crises. E eu gostaria de começar, antes de fazer meu comentário, de compartilhar com vocês uma poesia de um poeta aqui da nossa região, em que ela já começa demarcando o nosso posicionamento enquanto MST sobre a estrutura fundiária, a existência do latifúndio e daquilo que materializa o latifúndio no nosso Brasil, né? A poesia chama-se O Arame é uma Peste. As entranhas da terra, cansadas de serem violadas pelo discurso, pelo vácuo dos arames, estão abertas. E lá sangra o grito dos despossuídos. E a mão camponesa acena sua hora. Arado irá vingar-lhes, revirar o seu manto e o crepúsculo da vida. Tudo planto, porque o caos envergonha os cios. Porque defronte à minha frente está o arame cometendo assassinato. E milhões de cifras rondando-os impunes. Tudo planto, porque o poema não é apolítico. Porque na minha mão vai uma bandeira e as ferramentas de compor notas de justiça. Porque seguro abertamente a flor grávida de rebeldia. Então, é com essa poesia do camarada Charles Trocati, poeta sem terra amazônica, que eu, mais uma vez, saúdo a todos e todas e gostaria, nesse meu tempo assim, de diálogo com vocês, de resgatar duas dimensões que penso que é importante nesse que é um tema interessante que já demarca um posicionamento na sociedade, né? Dizer que tem mortes que são inadmissíveis é demarcar um posicionamento perante a vida e a necessidade de defendermos a vida sob qualquer circunstâncias, né? Então, dizer para vocês que o MST parte de uma leitura que nós estamos vivendo há mais de 8 anos, naquilo que nós mencionamos de uma total bloqueio, né? uma total paralisia de uma política de reforma agrária no país. Nós deixamos de ser o centro do debate político e de ação de Estado no que se refere a uma política de reforma agrária, que, como a Ana mencionou, reforma agrária não é assunto simplesmente dos revolucionários ou revolucionárias. Ele está no marco do sistema capitalista e todos os países, né, de primeiro mundo que impulsionaram o seu processo de industrialização e desenvolvimento realizaram uma política de reforma agrária para impulsionar o seu processo de desenvolvimento. Lamentavelmente, o Brasil, e como vários países da América Latina, né, perdeu as oportunidades históricas de fazer a reforma agrária, né, e reafirmou um tipo de desenvolvimento do sistema capitalista pautado, além do trabalho escravo, né, pautado na extrema concentração da terra como mecanismo disso que a gente chama de reprodução de uma elite que se aproveitou dos bens da natureza e da exploração dos outros sujeitos para ter seus lucros extraordinários e consolidar essa sociedade tão desigual como nós identificamos.
Então, nós temos um passado, né, de negação de reforma agrária, e nos últimos 8 anos, considerando os 2 anos que foi do mandato da presidenta Dilma, que foi derrubada, e houve todo um bloqueio para isso, os 2 anos do que foi o governo, né, do golpista Michel Temer, que retomou com muita força essa agenda neoliberal imposta, né, no nosso país, e o último mandato aí, daquele que a gente não gosta nem de mencionar, porque representa muitas coisas ruins que a gente nem gosta de lembrar. Então, foram 8 anos desse bloqueio. E no ano de 2022, quando o MST, assim como articulado com outras forças populares, se envolveram nos processos, né, de disputa das eleições, que não foi só apenas as eleições, a gente considerava disputa de projeto, nós atuávamos justamente nisso, né? De como é que a gente retoma, derrotando esse projeto neoliberal, fascista, conservador, que se configurava ali na pessoa do projeto bolsonarista, como nós apelidamos, mas muito mais, né, como nós, através de recolocar um governo comprometido com as pautas dos trabalhadores e das trabalhadoras, pudéssemos retomar, depois de 8 anos, uma política de reforma agrária, né? Então, nós vivemos, Joari, Ana e Marcos, nesse período, né, de nos envolvermos ativamente no processo eleitoral para derrotar um projeto que nós precisávamos derrotar, embora vencemos nas urnas, mas a gente percebe que nas sociedades ainda a gente vai precisar ter um longo caminho, né, para desconstruir todo esses, né, essa dimensão do conservadorismo, da extrema-direita, que está muito bem enraizado na sociedade brasileira, mas também colocar essa necessidade de termos um governo comprometido com a reforma agrária. Eu não sei se eu vou ter um tempo para dizer para vocês como é que a gente viu esse 1 ano e 4 meses do governo Lula nessa política de reforma agrária. Mas se eu pudesse, pelo menos o ano 1, e aí a gente pode depois voltar para vocês e tratar o que é esse ano 2, esses 4 meses, mas o ano 1, 2023, foi um ano do que a gente considerou o ajeitamento, né, da casa. No sentido de que todas as políticas de reforma agrária estavam paralisadas e nem mesmo os instrumentos que a gente pudesse canalizar as nossas demandas não existiam. Nós levamos meses para reconstruir o Ministério de Desenvolvimento Agrário, que é o ministério em que a pauta da terra, pauta fundiária, a pauta da reforma agrária é destinada. Então, foi um ano de ajeitamento em recriar um ministério que deveria tratar da política de reforma agrária, né, nomeação de quadros para compor isso aí, então, e de definir orçamento, considerando que havia cortes excessivos nas nossas pautas, né? Então, foi um ano de ajeitamento da casa, e que, lamentavelmente, pelo MST ter se colocado no ano 1 do governo Lula em uma jornada de lutas, que a gente até falou que foi uma jornada tímida, se comparada a outros anos, né? Nós tivemos um pequeno ensaio de como reorganizar os trabalhadores para fazer ocupações. Nós fizemos mais ações simbólicas do que propriamente ações de ocupação de latifúndio, né, para relembrar ali o Abril Vermelho, né, o Abril que está associado à memória do massacre de Eldorado dos Carajás. Não sei se vocês sabem, mas o dia 17 de abril é considerado o Dia Nacional da Reforma Agrária e o Dia Internacional da Luta Camponesa, em memória a 19 trabalhadores rurais sem terra que foram assassinados pela Polícia Militar do Estado do Pará no dia 17 de abril de 1996. Nesse mesmo massacre, 69 trabalhadores e trabalhadoras ficaram mutilados, resultados da ação truculenta, violenta da Polícia Militar, que tentaram usar a força do Estado para impedir uma marcha pacífica dos trabalhadores que estavam reivindicando a desapropriação da fazenda macaxeira e a implementação da reforma agrária no país. Então, o Abril Vermelho está associado a essa memória, né, dos que tombaram, mas também reafirmar a atualidade da necessidade de fazermos a reforma agrária. Então, a nossa ação tímida de 2023 resultou em quê? Aí eu devolvo a palavra para você, Joari. Resultou num processo de uma reabertura de uma comissão parlamentar de inquérito, né, do MST, uma CPI, a 5ª CPI contra o movimento sem terra, nessa ideia de criminalizar e tipificar as ações do movimento como ações terroristas, ações violentas, ações desnecessárias, e, querendo ou não, juntou os ruralistas de plantão que estão no Congresso Nacional para eles fazerem uma defesa intolerante da propriedade privada da terra,
sem questionar se ela cumpre a sua função social, que está na Constituição Federal, né, sem questionar se ela, né, respeita a legislação ambiental, a legislação trabalhista, se ela é produtiva, né, como dimensões do que hoje a gente debate sobre o que deve ser a propriedade privada da terra no Brasil. Então, os caras criaram uma blindagem e tentaram criminalizar o MST. Então, nós enfrentamos uma CPI que cumpriu uma tarefa, que eu acho que é importante dizer isso. Ela impediu que, no ano de 2023, nós retomássemos o sonho de termos a política de reforma agrária no centro do debate do governo. Paralisou o governo, os seus ministros, e nós perdemos o ano 1 enfrentando uma CPI que não deu em nada, mas que cumpriu o seu papel de bloquear. Assim como nós enfrentamos o que chamamos do recrudescimento da violência, com a instalação no Congresso Brasileiro, para que todo mundo possa saber, de um movimento chamado Invasão Zero, que na nossa leitura é o braço paramilitar do latifúndio hoje no campo. Se tem os grupos paramilitares que atuam nas cidades, né, avançando com violência, bancando terror nas periferias das cidades do nosso país, no campo, esse braço paramilitar é o movimento Invasão Zero, que já fez estragos no campo, já assassinou trabalhadores como foi a Nega Pataxó lá na Bahia, né, já torturou trabalhadores e trabalhadoras que ocuparam latifúndios em vários estados, como na Bahia, como no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Goiás, no Tocantins, no Maranhão. Foram estados que nós identificamos as ações, né, desse grupo paramilitar chamado Movimento Invasão Zero. Então, assim, eu não sei se eu tenho mais tempo, mas eu devolvo a palavra para vocês para dizer que o ano de 2023 foi de bloqueio, foi de um reascenso, né, da violência do latifúndio no campo brasileiro, e a CPT, na segunda-feira, apresentou os dados do conflito do campo 2023 e demonstrou justamente isso, né, a ampliação, né, como nunca vista nos últimos 10 anos, né, da violência no campo. Pelo número de assassinatos, nós estamos falando de 31 pessoas que foram assassinadas, sobretudo por conflitos por terra e defesa dos seus territórios no Brasil, né? Então, 31 pessoas, evidentemente foi um número menor do que foi o ano anterior, de 2022, mas de todas as maneiras foram 31 trabalhadores e trabalhadoras assassinados no campo, desses 6 mulheres, e dessas mulheres, muitas foram submetidas a torturas e a estupro antes de serem assassinadas. Então, tem aí um requinte de uma sociedade que também é pautada por esse patriarcal, esse machismo que mutila os corpos femininos, né? Então, desse número de assassinatos. E essa atuação dos conflitos aí, nós estamos falando de 2.203 conflitos agrários que enfrentamos no último período. Então, era isso, Juari, que eu queria compartilhar sobre o que foi o ano 1 do governo Lula em 2023 para a reforma agrária. Tá legal, Ayala. Agradeço pela sua apresentação, pelas suas considerações nessa primeira rodada. A gente vai passar a palavra agora para o cacique Reginaldo. Só um instantinho antes que eu vou cumprimentar as pessoas que estão aí acompanhando a gente, estão dando essa força junto com a gente, né? O Luiz Magno Campos, a Carminha, boa noite para a gente. A Laide fez um comentário aqui, além do boa noite, ela disse a importância dessa discussão, a psicologia não pode se afastar desse debate, desta luta, que também é nossa. A Maria Célia agradeceu ao Reginaldo, então a Carminha também parabenizando pela discussão neste momento em torno da justiça social e da reforma agrária. E só lembrando que quem quiser fazer perguntas, quem quiser fazer comentários, já pode ir fazendo durante a atividade, algumas já vão sendo exibidas aqui, e nos intervalos entre uma fala e outra, eu venho aqui e faço um comentário. Então, eu vou passar a palavra para o Reginaldo, aí por volta de 10 minutos também, para depois a gente fazer um fechamento com ping-pong, relatando as perguntas,
E se vocês quiserem também fazer perguntas entre vocês, a Ana vai trazer as considerações para fazer essa mediação para nós também nessa rodada final. E eu quero aqui me retificar. Na última hora, o Marcos quase não participou e eu não vi que ele estava na tela também. Queria aqui citar a participação dele. Ele está aqui como eu, a gente tinha combinado, nós dois íamos revezar aqui o apoio para a discussão, né, da Ana com a Ayala e o Reginaldo. Então, apresentar o Marcos, que está aqui na tela junto com todos nós. Marcos Ferreira, que ele é um dos fundadores do Instituto. Então, estou aqui, eu, novato, já estou saindo da frente, né? Já estou queimando a largada. Então, Marcos, agradeço aí pela oportunidade. Espero que a gente continue com esses debates e vou passar a palavra ao Reginaldo e agradecendo novamente pelo Instituto Civialani, pela sua presença, que nos honra muito e estarmos podendo fazer isso. E nós temos um grande contingente da psicologia que tem se organizado também, de psicólogas e psicólogos e psicólogos dos povos indígenas, que estou estudando aí, seja pelas ações afirmativas, seja pelas políticas de inclusão, e seja pela iniciativa, sobretudo, tanto psicólogas e psicólogos também, né? Interessante, importantíssimo, psicólogos. Então, tem essa diversidade dos povos originários e atravessa também as outras discussões que a gente faz. São colegas que estão contribuindo não só na discussão, né, sobre os povos indígenas, mas todas as outras discussões da psicologia sobre a sociedade, sobre as questões do campo, né, em que a gente atua, nas políticas públicas, na clínica, no trabalho, seja na segurança pública, com a contribuição e esse olhar que tinha sido, por muito tempo, negligenciado e esquecido pela própria psicologia, que não tinha essa consideração. Mas hoje aqui, agradeço pela sua presença. Passo a palavra para você, cacique Reginaldo Nhamboju. Boa tarde, sou o Reginaldo, cacique da terra indígena Pinhalzinho, membro fundador da Arpinsul. Também fui membro, né, fui um dos fundadores da ATL, que na época chamava Abril Indígena, que foi um aprendizado com a MST, né, chamado Abril Vermelho. A gente copiou a ideia e criou Abril Indígena. Também faço parte do Núcleo de Direito Étnicos e Coletivo do Estado do Paraná. Vendo a companheira Ayala falar, né, e parece que reverbera nessas falas no nosso jeito também, porque são tantas mortes, tanto física como psicológica, que fica até difícil de falar, né? E são mortes que parece que virou festa dentro do Congresso, né? Assassinar líderes indígenas, assassinar líderes do MST, né? Parece que vira um troféu para se exibir, né? Na luta em defesa na luta do agronegócio, em defesa do capitalismo deles, e que na verdade são vidas nossas que está perdendo diante de uma política perversa que se instalou dentro do Congresso, né? Disposto a dizimar povos que lutam, né, em prol do benefício da terra, de um bem comum que, a meu ver, não deveria estar na pauta de discussão, porque a terra ela é um bem comum, ela é um bem da humanidade, que não tem, né, a mínima, e que nós, liderança, não temos a mínima vontade de que um dia isso se torna posse, né, de a gente ser dono da terra. Porque é tanto desrespeito com os povos e comunidades tradicionais, que parece que, né, que num tempo que a gente discute tecnologia, discute progresso, a barbaridade de ataque no campo ela é muito grande. E nós indígenas vem passando pelo mesmo processo, né, de assassinatos de liderança. A gente vê, né, muito, né, a construção de uma política que pode nos desclassificar como lideranças, e como eu acompanhei de perto, né, também assim, acompanhando a CPI do MST. Para nós não foi uma CPI, mas foi um marco temporal, uma luta que enfrentamos, né, bravamente, para que isso não se concretizasse, porque nós estamos aqui desde antes de 1500, então não se justifica o marco temporal. Mas o marco temporal ela estava servindo, né,
de fundo para outros projetos de exploração do nosso território, que é a mineração, né, o desmatamento das grandes madeireiras, do latifúndio, né, que cria gado, e nós estava ali no caminho deles sendo um tropeço para esse falso desenvolvimento que o país, né, vinha se pregando na gestão anterior de um governo também que não compensa citar o nome, né? Ele tem que virar um nome silenciado, não citar o nome dele. E esse governo pegou como pauta exterminar os povos indígenas. Ele determinou na mente dele que os povos indígenas não deveriam existir no Brasil. E isso se agravou muito, né, nos assassinatos de lideranças. E a gente viu isso também se refletindo em outras áreas da nossa sociedade. E quando a gente vê, né, um tema tão importante desse, falando sobre a psicologia, a gente observa que é um campo que precisa avançar, porque são inúmeros, né, o suicídio dos nossos jovens por não conseguir enxergar uma perspectiva de vida ou uma maneira sustentável de seus territórios diante de tanta invasão, poluição de rio, desmatamento, acabando com as caças, e isso está gerando em nossos jovens, né, um futuro sem perspectiva, que está fazendo com que eles venham atentar contra a sua própria vida. É um número alarmante, crescente, nós estamos no número de 15% a mais do que a sociedade não indígena, suicídio de jovens, aí a partir de jovens, não, de crianças a partir dos 7 anos. Né? Então, é muito grave essa situação que vem acontecendo, e a gente sabe que é por causa, né, de conflito com o território, porque nós não tratamos do mesmo jeito o território como o latifúndio trata, porque para nós o território ele é sagrado, ele é um espaço onde a gente consiga, né, conviver com aquele espaço sagrado do território. Eu acredito que nós somos responsáveis de cuidar do projeto que Deus colocou na Terra, que é preservar esse meio ambiente, né, ter uma agricultura mais sustentável, né, uma agricultura onde se fortaleça o bem comum diante dos povos e da sociedade em geral, porque se discute muito hoje sobre a fome no país, né? E a alimentação é um dos direitos fundamentais da Constituição Federal, e ela não chega nessa pauta de discussão por causa que envolve, né, o valor econômico. E precisa, né, de ações urgentes em cima disso, precisa de lutas empenhadas, de lutas somadas, né, com atores que vêm para o enfrentamento também, como o MST, né, que são atores de enfrentamento contra esse sistema. E a gente precisa mesmo, né, dessa força, dessa união para enfrentar esse mal que está implantado no país dentro do Congresso Nacional. A gente vê um Congresso hoje de extrema-direita que só está pensando em apropriar, né, de um bem comum, e que a gente precisa muito enfrentar esse desafio em conjunto, porque senão eles vão tentando, né, desarticular o movimento indígena, tenta desarticular o MST, tenta desarticular os quilombolas, porque eles sabem, desarticulando esses 3 movimentos mais fortes que existem, os outros povos, comunidades tradicionais, é mais fácil para eles desarticular, porque eles sabem que são movimentos que vão para o enfrentamento, principalmente indígena e MST, vai para o enfrentamento. Não tem medo, né? Nós não temos medo da luta, nós não temos medo de se preciso, morrer em prol, né, de defesa de um ambiente que acolhe toda a nossa comunidade. Nós vamos para esse enfrentamento sem medo de morrer. Então, precisa, sim, de criar essa conexão, essa união de lutas, para que a gente consiga avançar esse mal implantado dentro do país. E a gente analisa também que o governo Lula, né, no primeiro governo dele, foi para organizar a casa. Né? Nós precisávamos organizar, porque a gente conseguiu, né, que graças à luta do movimento indígena e junto com a boa, né, junto com a ideologia do governo Lula, a gente conseguiu o Ministério dos Povos Indígenas, que se discute, a gente conseguiu que a FUNAI fosse uma presidente indígena, que nunca foi, e o último presidente foi um indicado por Bolsonaro, era um coronel, né, que estava ali dentro da presidência, que tentou contaminar
todos os povos indígenas com a Covid, negligenciando tudo isso, e, além disso, baixando portarias para que pessoas que eram suspeitas de contaminação fossem fazer um trabalho de evangelização com os indígenas isolados da Amazônia. Então, tão cruel que foi a ação dele em cima dos povos indígenas. E quando o presidente Lula chega, ele pega tudo isso desarticulado, tudo isso desmontado, né? Foi um desmonte em cima daqueles povos que lutavam em defesa do meio ambiente, porque ele tinha interesse econômico na floresta amazônica, como, né, no garimpo, no desmatamento, para beneficiar através da madeira. E ele fez esse trabalho de organizar. E isso provocou a ira do Congresso, que fez com que levantasse para cima de nós, dizendo que não ia se demarcar terra indígena, porque nós somos atrapalho ao desenvolvimento. E eu vejo que, quando eu ouço essa palavra, que nós somos contra o desenvolvimento, eu sempre falo, somos mesmo contra o desenvolvimento. Porque nós que vivemos, né, num bem comum, nós somos a favor do envolvimento. Envolvimento com a terra, envolvimento com o próximo ser humano, envolvimento com quem está nas periferias, envolvimento com a floresta, envolvimento com os rios. Nós somos por envolvimento, então nós somos contra mesmo esse desenvolvimento que se prega nesse país. Então a gente acredita que o primeiro ano foi para estruturar, é claro que a gente tem que forçar assim, uma luta, né, até para fortalecer o próprio governo, para ele mostrar também que ele também sofre uma pressão, não é porque ele é de esquerda, que ele não sofre uma pressão dos movimentos sociais, para que esse Congresso consiga enxergar, né, e consiga entender que não é dessa forma que se conduz um país. Então, são essas falas minhas iniciais também, né, e espero que a gente abre mais para as discussões, porque são grandes os conflitos, são grandes os temas que a gente tem que estar debatendo nesse país e levar para a sociedade indígena, para a sociedade envolvente em geral, né, que a gente somos um povo que luta pelo bem comum, luta pelos ideais que garanta a sustentabilidade de uma sociedade que o agronegócio não alimenta. Então é isso. Obrigado. Oi, Ana. Obrigado, Reginaldo. Eu fiquei de passar para a Ana agora a palavra para fazer o seguinte questionamento, Ana. Primeiro, dizer para o Reginaldo e para ela que nós estamos aqui fazendo o nosso papel do que nós entendemos que seja importante os atores da sociedade fazerem. Nós não podemos deixar por conta do governo tudo que vai ser feito, não podemos deixar só para o MST e só para a organização indígena as lutas que eles estão realizando. Nos toca produzir ações que deem sustentação para outro tipo de realidade que vai sendo construída no Brasil. E nós estamos apontando, então, essa questão da desumanização persistente, consistente, continuada, que os meios de comunicação, por exemplo, fazem e que autorizam a truculência com os companheiros que estão na luta pela terra. Então, a nós da psicologia caberá fazer uma contribuição para a compreensão desse processo da constituição das subjetividades que permita que os cidadãos tenham outra compreensão. E isso nos obriga, inclusive, a lutar contra esse comportamento da mídia, que persistentemente fica tratando como não humanas as pessoas que estão em luta. Eu achava, Ana, que era legal se você pudesse fazer um comentário sobre esse papel que a psicologia tem para contribuir nesse processo. Terá que ser um comentário rápido para dar tempo dos nossos companheiros se manifestarem, mas, por favor, faça isso. Então, obrigada, Marcão. Bom, obrigada, Ayala, obrigada, Reginaldo. Olha, acho que tem uma pergunta, vou citar para que a gente não esqueça, que veio do Luiz do Mário Campos, que para a Ayala, né, quando a Ayala estava terminando a fala dela, diante de tantas forças contrárias, quais as estratégias futuras que para a reforma agrária se tornar uma realidade, né? Então, seria interessante se vocês pudessem comentar um pouco isso quando falarem. Então, eu acho que, quando eu ouço vocês, eu vejo que a gente tem, assim, muitas significações
A psicologia, sabe, Ayala e Reginaldo, trabalha fundamentalmente com as significações que as pessoas constroem, né, que as pessoas constituem para compreenderem a realidade, para estarem na realidade de uma forma cômoda, né? E é interessante porque vocês, as palavras são importantes, né, na significação. Então, reforma agrária, marco temporal, bem comum, terra, lutas, união, né, são palavras que aparecem aí na fala de vocês o tempo todo, a memória, né, a memória do massacre. É muito interessante quando a gente está falando de querer fazer uma intervenção social para que as pessoas mudem as suas significações, né? Possam ter novas significações para que elas possam estar aliadas a nós nessas lutas. Nós estamos dizendo, como psicologia, que é preciso pensar em alterar significações, em transformar significações para que as pessoas possam estar na luta, né? Então, eu acho que vocês destacam palavras que são importantes, né? Bem comum, união, luta, terra, né? Quando vocês destacam memória, mas eu ainda queria provocar vocês, dizendo assim, quando vocês falarem, digam para nós que compreensão, que significação o MST, os povos indígenas têm, porque nós convivemos, talvez mais por conta da mídia, com o latifúndio, que vocês destacam aí, os interesses econômicos, né? A gente convive mais com o latifúndio do que com esta outra terra. Que terra é essa? Que terra é essa pela qual vocês lutam? Estou abrindo aí para vocês. Não sei se o Juari quer administrar, mas a Ayala e o cacique. Queria só aproveitar e fazer Ah. aquele reconhecimento para o pessoal que está dando a força para nós aqui junto com a gente, né? Os boas noites de Beth Totti, o Zé Aguinaldo Gomes, saudações, Aguinaldo, saudades. A Elisângela Guzmão, o Milton Bicalho, grande encontro, um tema tão importante, né? A Carminha comentando o apoio aos povos originários e a ancestralidade deste país, para, né, fora este congresso ultraconservador, né? O Luiz Magno, que foi já comentado, a Ana já comentou uma pergunta importante que ele fez, até vai estender a pergunta que ele fez para o Reginaldo, vou repeti-la daqui a pouquinho. O cumprimento do Francisco Viana também, pela Rede Matraga presente aqui junto com a gente, que depois a gente valeria a pena até comentar, né, a presença do Matraga nesse diálogo, né, que é um pouco da vida dele também aqui com a gente. E um pouco inspirado na poesia da Ayala do começo, né, esse debate requer a gente, né, a gente como pronome, a gente como, né, o verbo de ação, né. E a Maria Cecília parabenizando a Ayala e o Reginaldo, o Aguinaldo, né, falando aqui do programa Pindorama da PUC São Paulo, seus estudantes indígenas parabenizam o Instituto Silvia Lani pelo debate de hoje e por seus convidados. Seguimos juntos, seguimos fortes. A Maria da Graça fazendo um último comentário aqui para encerrar. Muito boas as falas da Ayala e do Reginaldo, mostrando a importância da luta pela terra e de não ter medo da luta. Falas que apontam a importância da afetividade na luta e acho que até da afetividade, né? Junto com a importância disso, não só da efetividade, só a análise pelos resultados, mas o quanto isso nos afeta, né? E a Beth Totti, as significações da grande mídia são outras que as dos movimentos sociais. Bom, esses foram os comentários por momento. Acho que a gente vai fazer talvez essa rodada, meio que já com considerações finais, se a Ana e o Marcos, só para confirmar se é isso mesmo, mas eu já passo a palavra para a Ayala e para o Reginaldo,
para vocês poderem responder essa provocação da Ana e a pergunta do Luiz Magno Campos, que foi o quê? Diante de tantas forças contrárias à reforma agrária, quais as estratégias futuras para que a reforma agrária seja uma realidade? Ayala. E aí estendo essa pergunta também para o Reginaldo. São perguntas profundas que eu não sei se com o pouco tempo que nós temos, nós vamos ter condições de responder. Que construa uma segunda rodada aí e a gente possa voltar para tratar em específico, né, o que é esse projeto de reforma agrária popular, que nos últimos 14 anos o MST tem definido, né, refletido e pautado como uma alternativa no atual estágio de desenvolvimento do capitalismo no campo, que legitimou de forma muito lamentável a existência do latifúndio e do agronegócio como modelo único de desenvolvimento no campo. E quando eu mencionava, né, no período anterior, da paralisação da reforma agrária, não quer dizer que não teve outros movimentos, né, no campo. Né, teve, e foi o movimento do latifúndio, foi o movimento do agronegócio que pautou, né, todas essas ações que a gente considerou de destruição, né, dos bens da natureza e dos sujeitos que vivem no campo, né, atingindo todas as sociedades numa questão muito concreta. Vou dizer aqui que o cacique Reginaldo mencionou da realidade da fome, né, que assolou milhares, né, de vida de trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Não foi outra coisa que não seja a capacidade de manipulação do agronegócio e do próprio latifúndio em impor esses limites para que a alimentação diversa, saudável, né, pudesse, né, impedir de chegar na mesa de muitas pessoas, colocando em situação de instabilidade, né. Dizer para vocês que o MST se movimenta, como nós nos movimentamos esse ano na Jornada de Lutas pela Terra 2024, em defesa da reforma agrária. O nosso lema foi ocupar para o Brasil alimentar. Nós só nos movimentamos porque nós acreditamos na reforma agrária. Nós acreditamos nos sujeitos diversos que vivem no campo, que tem uma relação com a terra, uma relação afetiva, uma relação de existência e resistência permanente, né? Nós nos consideramos os guardiões, né, dos bens da natureza, né, a serviço de toda a humanidade. Ou seja, quando o capital diz que tem que privatizar, né, cercar e delimitar, nós estamos dizendo justamente o contrário com a reforma agrária, que nós precisamos ser os guardiões para deixar possibilidade de existência para as futuras gerações, a perspectiva de futuro. Então, esse ano nós fizemos a jornada de lutas, né, trazendo esse tema do direito à alimentação como uma condição fundamental da ocupação e da defesa da reforma agrária, nesse esforço, primeiro, de a gente dialogar com a sociedade brasileira sobre que projetos de campo nós estamos debatendo e enfrentando nos dias atuais, e propor, né, para o governo brasileiro, para o Estado brasileiro, que ele tem que colocar como centralidade, se quiser, de fato, combater a fome no Brasil, uma perspectiva de distribuição de terra e de impulsionar a agricultura com a base camponesa e familiar. Então, nós nos colocamos em movimento para dizer que há pessoas dispostas a enfrentar o modelo hegemônico no campo e recolocar com força um outro modelo de sociedade que passa pela reforma agrária popular. Do tipo, não é só questionar a propriedade da terra, mas para cumprir que função social? Produzir alimentos. Aí a gente vai além. Que tipo de alimento? O alimento diverso, né? O alimento que chega num preço barato na mesa daqueles e daquelas que necessitam. E mais do que isso, a produção de alimentos que dialoga com isso que tem que ser o desafio de todas as sociedades, o cuidado com o meio ambiente. Então, livre de agrotóxicos. Alimentos diversos e livre de agrotóxicos para impulsionar a saúde das sociedades que estão cada vez mais adoecidas em função daquilo que a gente come todos os dias, né, pelo uso intensivo de agrotóxicos, né, pensando também na natureza como esse ecossistema que a gente precisa analisar como possibilidades, né, e com seus limites, né, como é próprio de todas as formas de vida existente na Terra, né? Então, quando nós falamos de reforma agrária popular, nós estamos tentando dizer isso.
E como já dizia a poesia, a reforma agrária ela não pode ser assunto apenas dos sem terra, dos camponeses e camponesas, ela tem que ser assunto de todos aqueles e aquelas que se alimentam dos frutos da terra. Né? Então, impulsionar uma jornada de lutas em que as sociedades debatam a necessidade da gente repensar o que está estabelecido como projeto hegemônico no campo, porque tem imposto limites para a natureza e para a saúde das pessoas quando oferece um tipo de alimento que não é adequado para a existência das pessoas. Então, é um elemento que a gente tem tratado muito, né? Então, quando a gente recoloca a estratégia da reforma agrária no país, né, através da jornada de lutas, porque, do contrário, a gente percebe que não vai sair, mesmo como decisão de governo, a gente vai ter que se mobilizar muito para recolocar isso, fazendo a disputa no governo, mas também na sociedade, como esse aliado estratégico dos camponeses que fazem a luta pela terra. Não é à toa, e aí eu encerro dizendo isso, que nesse último período o MST se mobilizou muito nas ações de solidariedade para aqueles e aquelas que estavam necessitando de comida, seja na doação, agora nas cozinhas solidárias, né, na produção de marmitas, entregando para trabalhadores e trabalhadoras que necessitam, moradores de rua, etc. e tal, fazendo articulação com outras forças populares do nosso país para dizer que a tarefa prioritária e primeira de todo camponês sem terra, que conquistou a terra nesse país, é produzir comida, é produzir alimentos para aqueles e para aquelas que necessitam, né? E esse foi o nosso mecanismo de diálogo com as sociedades, que, de certa forma, nos ajudou a enfrentar essa extrema-direita que tenta nos criminalizar, pautando, nessa semana, inclusive, que passou, vários projetos de lei, Ana, Marcos e Juari, o cacique Reginaldo, que tem que nos preocupar. Imagina você impor projetos de lei que passa pela exclusão das pessoas de programas sociais, se eles forem identificados em ocupações urbanas e rurais do nosso país. Imagina pessoas não tendo acesso ao Bolsa Família, quando vivem em situação, né, de instabilidade financeira, não vai poder participar de concurso público, de nada, sem tirar o direito de exercício da cidadania dessas pessoas. Né? Projetos de lei que você pode despejar, o latifúndio pode despejar sem ter os órgãos de mediação ou própria decisão judicial. Vai lá, tira na porrada. E mais ainda, né? Liberação do uso de armas pesadas para defender a propriedade privada da terra. São esses projetos de lei hoje que estão no Congresso Nacional sendo pautados pela bancada ruralista, articulada aí pelo agronegócio e o latifúndio. Então, são medidas que a gente precisa enfrentar e só com o apoio da sociedade, gente. Não adianta a gente fazer só lutas, como nós fizemos nessa jornada, mais de 70 ações, 31 ocupações de terra, mobilizamos mais de 30 mil companheiros e companheiras do MST nessa jornada, abrindo a jornada para depois os nossos parentes indígenas que estão aqui no acampamento Terra Livre, construindo aqui em Brasília, a fase 2 da jornada de abril, assim, como a sociedade se coloca do lado defendendo essas pautas que são de defesa da vida, dos bens da natureza e de projeto de futuro para a sociedade brasileira. Acho que é isso, assim, mais uma vez agradecer o espaço e a oportunidade de conversar com vocês. Legal, obrigado, Ayala. Vamos ouvir aí o cacique Reginaldo também, e depois a gente já vai encaminhar para as finalísticas. Bom, respondendo a Ana, né, bem provocativo a indagação dela sobre que terra, né, que terra que a gente luta. A gente luta por uma terra onde a gente vê que garante, né, a dignidade da vida. E que essa dignidade jamais ela pode ser negociável, né? Ela é inegociável. Então, quando a gente toca nesse assunto, a gente não pode mais tolerar, né, que a morte seja a resposta pela justiça que a gente luta. Porque ela está muito enraizada hoje, que matar índio, matar MST, né, não tem punição, não existe crime. A gente está diante de um país que dá amém para uma ação dessa. E o nosso papel é lutar por um território onde o rio corre livre, onde a mata corre livre, onde os nossos jovens sejam livres, né, de toda essa opressão, porque é o papel nosso proteger esse território, proteger essa terra, né, para que garanta a sustentabilidade de qualidade deles
e que seja eficiente tudo aquilo que ele produz na terra para garantir, né, ali liderar sua própria casa, com alimentação saudável, com alimentação de qualidade, e lutando contra esses malefícios que vem entrando dentro do nosso território, que é o agrotóxico, que é a semente transgênica, né, que é produtos químicos que entram dentro do nosso território e poluem nossos rios. É por uma terra desse modo que a gente luta, por uma terra livre, né, e que seja um bem comum, aonde eu não sou dono, né, meu companheiro não é dono, meu parceiro, meu vizinho não é dono, e que seja um espaço onde, se eu estou morando num território hoje, eu planto, se amanhã eu vou para outro território, quem ocupar aquele espaço vai plantar, né, é um território livre, e lá onde eu vou morar no outro território, também eu vou plantar, vou ter uma casa para morar, e aqui, na casa que eu moro, outro entra, esse território livre, né, fortalecendo esse bem comum. Então, é por um território desse que a gente luta. E qual a estratégia que a gente tem em cima disso? Né? A gente tem que fazer a autodemarcação, né? Não tem outro jeito. É ocupar, fazer prevalecer, né, o direito da nossa ancestralidade, de mostrar que esse país, a gente ainda luta por um pedaço de terra, apesar de um dia ele for todo do nosso antepassado, mas hoje a gente luta por um pedaço que garante essa vida. Então, a estratégia hoje é fazer esses enfrentamentos, como a ATL, mas também nós temos que fazer um enfrentamento na base, que é a autodemarcação, ocupar o território que já foi ocupado pelos nossos ancestrais, e ali fazer a autodemarcação e garantir para que, né, se saia uma demarcação física, que se saia um reconhecimento daquele território, quebrando essa ideia do marco temporal. Então, é esse território que a gente sonha, né? Um território livre, um território que vem alimentar não só a sociedade indígena, mas aqueles que necessitam de uma boa alimentação, porque a gente sabe que o agronegócio não alimenta ninguém, né? A gente vê toneladas e mais toneladas de soja plantado, milho transgênico plantado, e quando a gente vê, por exemplo, uma ação, né, do MST, eu sempre falo isso para o meu povo, quando a gente vê uma ação do MST, aquela diversidade de alimentação que realmente alimenta o ser humano, né, não há espaço para o agronegócio se a gente pensar dessa forma. Não há espaço. E a gente sabe que ele não alimenta. É uma ilusão para o capitalismo, e é um alimento que eles plantam que vai para tratar de gado, nem é no Brasil, é no estrangeiro, e a sociedade continua penando, né, por alimento, sabendo que nós estamos num país riquíssimo, que tem a facilidade da agricultura familiar, da agroecologia dos povos indígenas, né, de garantir esta sustentabilidade digna e lutar por um preço justo também, porque isso é o que mais, né, sofre o nosso povo, esse preço injusto que paga pelo alimento. Então, acho que essa é a minha fala, né, do território, a gente quer esse território livre. Agradecer também aqui já, né, essa oportunidade de falar. É claro que se a gente for esmiuçar mesmo o assunto, ela precisa de muito mais tempo, porque ela é muito extensa, o nosso processo de luta, né, ela já vem desde a ocupação do Brasil, a gente já vem nesse processo de luta, vendo nossos parentes serem exterminados, eu mesmo tendo que reconhecer corpo de jovens que se cometeram suicídio, para mim é muito dolorido, ver policiais matando indígena e dizer para o cacique que não sabia que ali era território indígena, dando uma sensação que se fosse fora do território poderia matar à vontade. Então, essa impunidade vai ter que ser na pressão para acabar, porque se depender da construção política dentro do Congresso hoje, a gente não consegue avançar ali. E o presidente Lula também diz do mesmo jeito, ele dificilmente avança se ele não tiver o apoio da massa. Então, a massa tem que estar junto, cobrando, mostrando que há caminho, que há solução para isso, e que se fortaleça a vontade política que ele tem, que essas soluções consigam chegar até onde há aquele movimento de luta, né, pela terra digna. Então, essa é a minha fala, e só tenho a agradecer. Muito obrigado. Bom, Ana, você faz a sua consideração e eu fecho depois com os comentários finais do pessoal do chat? Ou faz o contrário? Eu acho que você me deu a palavra, né? Meu falhou aqui.
Bom, eu acho que é agradecer, mas dizer que, assim, na linha, né, da nossa importância que a psicologia dá às significações e a necessidade da mudança dos nossos consensos sociais, né, para que a gente possa ter um país digno, eu fui registrando, né? E aí eu ouvi, de um lado, claro que sempre falado por nós, né? Mas, de um lado, está o agronegócio, os limites, as mortes, os assassinatos, a exploração, a fome, as mentiras, a ocultação, a naturalização e a propriedade privada. Do outro lado, dos significados que nós queremos fortalecer, expandir, difundir, está a reforma agrária, a afetividade, a solidariedade, o bem comum, a vida, a luta, a memória, a união, a existência e a resistência, os guardiões dos bens da humanidade, os alimentos, a dignidade e a terra livre. Eu acho que podemos considerar esse conjunto de palavras importantes como a nossa manifestação hoje e a nossa forma de dizer a vocês que estamos na luta, estamos com vocês, carregando todas essas significações. Obrigada, Ayala, obrigada, Cacique Reginaldo. Obrigado, Ana. Obrigado também, novamente, a Ayala, a Cacique Reginaldo. Temos aqui alguns agradecimentos, deixar registrados publicamente aqui, né? O Luiz Magno, agradecendo por estender a pergunta que ele tinha feito inicialmente só a Ayala, também para o Reginaldo, sobre a resistência, né? Como resistir na situação que nós encontramos. Um comentário dos psicólogos pela democracia, né, de os direitos dos povos originários são constantemente desrespeitados em todos os continentes, né? Isso precisa mudar. Esse comentário foi repetido, então vou passar adiante. A Beth Todt, quando a mídia fala que não vai ser bom para a economia, significa que capitalistas poderão perder poder de compra, por exemplo. A Carminha Fonseca falando que é verdade, que Lula sozinho não vai avançar. O Luiz Magno faz um outro comentário, né, sobre os encontros como este potencializar e ampliar as possibilidades de ação em meio a um cenário em que as políticas de morte e desesperança se alastram. Esse assunto é urgente, essa luta é de todos. Ele agradece a presença e os comentários da Ayala e do Cacique Reginaldo. Então, queria também fazer 2 registros, também como trabalhador da assistência social, essa preocupação que o Cacique trouxe para nós e a Ayala sobre esses projetos, meio inspirados no nosso país vizinho aqui, que já criou tantos constrangimentos neste último ano para as movimentações sociais, ameaçando as pessoas que queiram reivindicar direitos sociais, de perderem os direitos por reivindicar direitos, um contrassenso, mas é intimidador, é assediador e causa medo, né? E, nesse sentido, tanto nas palavras da Ayala quanto do Cacique Reginaldo, há a importância da ação coletiva, né? O que geralmente, né, foi falado da mídia, foi falado, e podemos dizer, diversas instituições, né, da sociedade incentivam tanto o individualismo ou as soluções individualizadas, né, a salvação individual, e a gente vai percebendo que isso é uma espécie de cilada, né, porque nem se salva individualmente e você não faz parte de uma solução coletiva. E a longevidade, né, por exemplo, do acampamento Terra Livre, que vem de uma herança de outras movimentações, acampamento fazendo 20 anos esse ano, os 40 anos do MST, o congresso que vai acontecer neste ano, importante, que são espaços que ajudam a manter a chama viva e atualizar a chama, né? Queria cumprimentar 2 assentamentos que eu visitei nesse ano, o Arcelina e o Ele Vive. Gente, nós temos de aprender muito. O pessoal está no outro patamar de discussão, está discutindo a mudança das relações de logística, né? E a gente
né, precisa não está podendo aprender isso com ele, está tendo que discutir ainda por que as pessoas são assassinadas por defender o direito básico, né, como esse, de ter acesso à terra, produzir e fazer parte de uma economia. A gente não está nem falando de outros aspectos, né? E terminar lembrando que, né, muitos de nós aqui convivemos e, né, dedicamos também esses debates ao Marcos Matraga, e uma das suspeitas do seu assassinato no sul da Bahia foi em função do seu compromisso de militância pelos direitos humanos, em relação, inclusive, à demarcação de terras e aos conflitos existentes naquela região, né? Foi assassinado em 2016, se não me engano, até hoje nem define. Isso que é um dos legados dessas mortes inadmissíveis. Nunca se sabe exatamente quem matou, né? É um grande esforço para descobrir, né? Então tem esse problema, né, para quem vive, porque carrega, né, essa morte inadmissível com uma grande interrogação. E também tem as mortes invisíveis, né? Vocês falaram aqui da fome, falaram do suicídio, na tristeza, né, de quem fica, às vezes que sobrevive a um suicídio também tem essa situação. Então tem essas não mortes, mas que desanimam, né, essa força de luta que é necessária para a gente avançar e manter essa chama viva, que é o que nos une, né, que integra tantos movimentos, né, da reforma agrária, movimento pela demarcação de terra, e também nós, né, pelo compromisso social da psicologia, que é também um movimento de resistência, porque nem toda a psicologia, né, luta pelo compromisso social. É a gente que luta dentro da psicologia para que isso continue existindo, né? E sabendo que nós não estamos sozinhos, estamos aí bem acompanhados, e saibam, contem com a gente, né? Falando aí, quem manda a largada, como eu disse antes, né? Porque aqui nós estamos com a Ana e com o Marcos, que são aí fundadores do Instituto e que estão aqui validando esse posicionamento, que é um posicionamento político mesmo. É isso, porque psicologia é, sobretudo, uma reflexão sobre os efeitos, né, dos nossos posicionamentos políticos em várias dimensões. Então, agradeço. Marcos, temos algum recado, algum aviso final para dar? Ana, do Instituto, a Ayala também, o Cacique Reginaldo, se quiserem aproveitar esse finalzinho. Só para agradecer a presença dos dois e dizer boa noite para todo mundo. Então tá. Então ficamos por aqui hoje no debate, mas continuem, vão participar do Abril Vermelho, tem debates e ações no país todo, acampamento Terra Livre, tem as ações também das articulações dos povos indígenas, que a gente deve se aproximar, colaborar e trazer também esses debates para dentro da psicologia todos os dias, todos os meses e todos os anos. Obrigadão, até logo. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.